Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre proxy. Então, o que é um proxy? Um proxy é um servidor que atua como intermediário entre um computador e a internet. Ele recebe a solicitação do cliente, encaminha para o servidor web e devolve a página ao cliente. Vantagens de se usar um proxy. A primeira vantagem é restrições de acesso através de autenticação, endereço IP da máquina na rede e bloqueio de páginas com conteúdo indesejado. A segunda é economia de banda, tornando o acesso mais rápido com cache. Pode servir como cache de arquivos, atualizações do Windows Update, downloads e pacotes do apt-get. A terceira é pode-se usar um gerador de relatórios com uma lista de acesso dos usuários para auditoria. Se você quiser fazer uma auditoria para ver quais páginas estão sendo acessadas pelos usuários da sua rede, você pode obter isso através de uma lista que é feita por um programa que lê os logs do proxy e transforma aquilo em uma lista que pode ser em texto ou até mesmo em HTML, ok? Então, usaremos dois cenários para a implementação de um proxy, o cenário 1 e o cenário 2, né? No cenário 1, o gateway vai assumir também a função de proxy. E no cenário 2, o proxy vai fazer parte aí da sua rede interna, ou seja, vai ser mais um computador da rede interna. A configuração, então a gente vai passar por 4 tipos de configurações. Tá? A primeira configuração mais básica é a liberação da rede interna. Tá? A partir daqui o proxy já fica funcional. Depois a gente vai bloquear um computador na rede interna. Depois a gente vai bloquear ou liberar sites. E por último, a autenticação de usuários no proxy. Cenário 1. Nesse cenário, o gateway acumulará a função de proxy. Como os clientes usarão apenas os navegadores para acessar a internet, o mascaramento de IP poderá ser desabilitado. Isso é claro se eles não precisarem acessar outros serviços fora da rede interna. O gateway que a gente montou lá nos vídeos passados também vai acumular a função de proxy. Então você vai ter os computadores da sua rede interna, vão acessar a internet através do serviço de proxy que vai estar instalado também no gateway. Então o gateway vai ter mais uma função acumulada, ok? Agora é importante dizer o seguinte, né, que o proxy é um serviço que exige muito do hardware. Portanto, a máquina que assumir as funções de gateway e proxy deve ter um bom desempenho, assim como qualquer outra máquina também que for assumir mais de uma função, tá, na sua rede, ela deve ter um bom desempenho. Não é aconselhável que uma máquina na rede assuma várias funções, tá? Porque se você perder essa máquina, vai ficar mais difícil, né, de você recuperar todos os outros serviços que ela acumulou. Bom, então como vai funcionar esse primeiro cenário aí do proxy? Então vamos lá. Tem uma máquina na sua rede interna que ela quer fazer um acesso, por exemplo, ao google.com.br. Então ela envia essa requisição para o gateway, que no caso é o 10.0.0.1, só que na porta 3128, que é onde o proxy fica escutando as requisições. A partir daí, esse proxy vai fazer essa requisição ao servidor web lá na internet. No caso aí, vai sair com o IP de origem 1234, que é o IP do gateway, na porta 22222, tá, que é a porta que foi escolhida. O IP de destino vai ser o IP do www.google.com.br. A porta de destino vai ser o 443, que é a conexão HTTP segura. Bateu lá no servidor web, o servidor web vai retornar essa resposta com uma página. Então ele vai fazer um pacote com o IP de origem, que é o IP dele, que é 142.251.129.67. A porta de origem é a 443, não muda porque é um servidor. O IP de destino vai ser o IP do gateway, tá? E a porta 22222. Essa resposta vai ser interceptada lá pelo proxy e o proxy vai fazer o envio dessa página para o computador da rede interna que fez a requisição. No caso aí é o 10.0.0.100. Cenário 2. Nesse cenário o gateway será um servidor à parte na rede interna. O mascaramento continuará habilitado no gateway e somente o proxy usará esse recurso, pois ele deve acessar a internet para atender aos pedidos dos clientes. Isso é claro, né, se os clientes não tiverem outros serviços que serão acessados numa rede externa, né, como SSH, FTP, etc. Então você está vendo aí, o proxy é mais um componente ali da rede interna e o gateway já não tem mais a função acumulada de proxy também.
está aqui o envio, né, como funcionará o envio. Tá? Então, da mesma forma, tá? o host lá que tem o Windows 7 vai montar uma requisição ao www.google.com.br, tá? O IP de destino vai ser o 10.0.0.2 e a porta de destino vai ser 31.28, ou seja, ele vai enviar essa requisição para o proxy. Esse proxy vai interceptar, ele vai fazer a requisição para o servidor web. Então ele vai colocar lá o IP de origem, que é o IP dele, 10.0.0.2, ele vai criar uma porta de origem, e o IP de destino é o 142.251.129.67, que é o IP do www.google.com.br, na porta de destino 443. Vai enviar esse pedido para o gateway, ele tem que sair para a internet, então é o gateway que vai fazer essa função. O gateway então vai mudar o pacote, ou seja, o IP de origem vai ser 1234 na porta 22.222, o IP de destino é 142.251.129.67, que é o do Google, ok? Na porta 443. Vai chegar lá no servidor web e vai voltar esse pacote com a resposta. O IP de origem vai ser o do servidor do Google, que é 142.251.129.67, na porta origem 443, porque ele é um servidor, então não muda a porta. O IP de destino vai ser o IP do gateway e a porta de destino vai ser a 22.222, que foi a porta que o gateway gerou. Tá? Chegando lá no gateway, ele vai fazer o mapeamento NAT, entendeu? Então ele vai mudar lá o IP de destino. O IP de origem continua sendo do Google, que é 142.251.129.67, na porta de origem 443. O IP de destino agora vai ser o 10.0.0.2 na porta 11.111. Ou seja, vai enviar isso aí para o proxy, que é o destino é o proxy, e o proxy aí vai enviar essa página para o computador que fez aí a requisição na rede interna, que é o 10.0.0.100. Então, aqui uma duvidazinha, né? O proxy acessa o servidor web como se fosse um cliente? Sim, exatamente. Quando o proxy encaminha uma requisição a um servidor web, ele age como se fosse um cliente. Isso significa que o proxy squid, no caso a gente vai usar o squid como proxy, faz a requisição ao servidor web em nome do cliente original, e o servidor web vê o proxy como o cliente, não o usuário final. Então, como eu já falei, né, no slide anterior, a gente vai usar o squid como proxy. Tá? Então o squid é um servidor proxy/cache que melhora a velocidade de acesso à web e reduz o uso da conexão. Ele funciona armazenando em cache requisições frequentes de páginas web. Tá? Então, como ele armazena essas requisições frequentes, né, então você vai ter uma melhoria na velocidade da rede, porque você não vai precisar ir externamente para obter esse conteúdo dessas páginas. Como esse conteúdo vai estar dentro da rede interna, então a velocidade, tá, de resposta vai ser bem maior e vai diminuir o tráfego para fora também. Então a instalação do squid básica para ele funcionar, ok, num primeiro momento, é muito fácil, né? Então passo 1, a gente vai instalar o squid, que é apt install squid. Okay? No passo 2 a gente vai configurar o squid para liberar a rede interna para o acesso. Então para isso a gente vai editar o arquivo /etc squid.conf, vai criar uma ACL chamada rede interna, no meu caso você pode botar qualquer outro nome, tá? SRC quer dizer origem, então a origem dessa rede interna é o 10.0.0.0/24, ou seja, todos os hosts que estiverem nessa faixa de IP vão poder acessar as páginas na internet, ok? E depois a gente vai liberar essa ACL para acessar o protocolo HTTP. Tá? Então, com HTTP Access Allow, é uma rede interna. É muito importante aí, como você deve estar vendo aí, que essa liberação tem que ser antes do HTTP Access Deny All, ou seja, ele vai liberar só a rede interna e todo o resto vai ser negado. Então ela tem que vir, essa ACL tem que vir antes do Deny All. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.